O problema é Jesus ser nosso amigo, é que é complicado. Mas, ó, uma boa noite, né? Que a paz de Deus, a paz de Jesus fique com todos nós até o fim da reunião. Na última vez que eu vim aqui, eu lembro que eu comecei a dizer, mas não aprofundei mais, a história da multiplicação dos pães, porque é muito interessante aquilo que Jesus fez, que o Espiritismo aponta para Jesus como referencial moral e ético para nós. Então, naquela multiplicação dos pães, era um dia que Jesus tinha feito o Sermão da Montanha, curado milhares de pessoas e faz a multiplicação dos pães. Todos os evangelistas anotaram, os 4 evangelistas anotaram essa lição. Tem lições que não são todas, mas essa tem todos anotados. Eles falam que era uma multidão e que Jesus diz para os discípulos, né, para dar alimentação para eles, que um fala, dispensa esse povo, porque já está de noite, para ir no sítio, aí nas cercanias, para ver se encontra alimento. E ele diz, então, para eles darem, mas eles falam, Filipe diz, mas como é que vamos dar com essa multidão toda? E aí ele pergunta para o André, o que é que tens aí? E o André diz, aí tem um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes. E então Jesus diz, trazei-me cá. Aí manda a ele diz para sentar as pessoas na relva, assim que eles falam, da relva, e faz grupos de 50 e 100, grupos de 50 e 100, por isso que os evangelistas dizem que eram 5.000 homens, porque eles contavam. As mulheres e crianças, que está lá também escrito que tinha mulheres e crianças, eles não contavam, porque mulheres e crianças não era considerado naquela época 5.000 homens, devia ter no mínimo 5.000 mulheres, as crianças, aquele povo tinha muitos filhos, era uma multidão, com certeza, mais de 20, 30 mil pessoas ali. E então, é assim que é descrito, ele pega o pão, eleva para o alto, faz uma prece, corta e vai dando aos discípulos. E o pão e o peixe ele vai fazendo a mesma coisa e vai dando à multidão. Eles falam assim, quando todos estavam saciados, Jesus manda que recolha o resto, para não perder nada, e eles dizem, recolhe 12 cestos. Era comum naquela época eles viajarem e levarem 12 cestos de sobra do pão. Como é que o Espiritismo vai olhando isto? Nós vamos analisando. Primeiro, ali tem uma série de ensinamentos. Primeiro, ele manda sentar as pessoas na relva, ali, de grupo de 50 e 100. Normalmente, quanto mais espiritual vai ficando, mais ordem e disciplina é comum nisso. No mundo espiritual tem muita ordem e muita disciplina, ele faz ali. Normalmente o judeu, o israelita, ele normalmente fazia prece olhando para o chão. Era assim que os escritores descrevem, olhando para o chão, o coração para o alto, mas eles olhando. Mas Jesus olha para o alto, agradece e faz a prece. E corta, que era comum, aquela divisão. Tem pessoas que dizem que Jesus fez a divisão dos pães. Jesus não fez divisão, Jesus fez multiplicação dos pães. Ele multiplicou. Normalmente dividir, se ele dá um pedacinho para cada um, ele faz a multiplicação. Ele faz aquilo e aí vem as explicações. Tem pessoas, muitos religiosos, até companheiros evangélicos, até a própria igreja católica, a maioria das teologias que trabalham em cima desses ramos, ele diz o seguinte, houve um milagre. Mas milagres são coisas que nós não sabemos explicar ainda. Normalmente Jesus não trabalhava em milagre, ele trabalhava dentro das leis da natureza. Porque milagre é como se entrar um índio aqui e de apertar um botãozinho ali e acender todas as luzes, para ele isso é um milagre.
mas nós sabemos que não é milagre. É milagre porque desconhece as leis. Então as pessoas não têm conhecimento das leis e chamam aquilo milagre. Mas na realidade, aí tem outras teorias que eles falam assim, não, Jesus hipnotizou. Esse é um hipnotismo, não só individual, coletivo. Outros dizem é ilusionismo, é como se fosse mágica, não houve isso. Se fosse um hipnotismo ou ilusionismo, não sobraria 12 sextos. Se sobrou, já vê que houve o fato. Historicamente, tem registrado, os 4 evangelistas registrou esse mesmo fato, os 4, tanto o João, o Marco, o Mateus e o Lucas, todos estão registrados, e conta esse caso. Embora Marcos e Mateus conta depois mais outro caso de multiplicação de pães, outro caso, ele conta 2 casos. No outro, ele junta 7 cestos de pães, e era 4.000 homens, era diferente, mas tem 2 casos, eles existem. Mas, como alguns que trabalham com a ideia do Espiritismo, ele diz, olha, Jesus poderia ter feito, como é comum, existe no Espiritismo, a materialização e desmaterialização do objeto. No Espiritismo tem muito trabalho sobre isso, vários trabalhos sobre multiplicação. Então pode, por exemplo, lá fora o objeto se desmaterializa e materializa aqui e a pessoa vê, passa até pela parede, isso é comum, tem muito trabalho sobre isto. Diz, Jesus pode ter feito isto. Mas pode ter feito também a multiplicação normal, que Jesus fala, basta pensar, o pensamento do Espírito, e nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Jesus, com a capacidade dele, perfeitamente pode manipular, porque os átomos, os elementos químicos, os átomos, são formados por co-criadores. Você forma a molécula e forma a substância, pode perfeitamente pensar e executar. Basta a pessoa pensar que ele executa. É por isso que Jesus chamava a atenção, basta pensar, por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande com o nosso pensamento. Porque você pensa e você é como se você vai coagulando essa substância no perispírito e pode se materializar aqui, Isso tem muitos. Lá no Oriente, na Índia, tem aqueles faqui que olha para uma planta e ele acelera o crescimento dela de 1 mês, assim, questão de minutos, ele faz isso, pode perfeitamente. A multiplicação, você planta um caroço de uma fruta, de uma laranja, e daqui a pouco aquilo vai ser multiplicado, ela vai fazer essa multiplicação, vai dar muitas laranjas, muitos caroços. Então a multiplicação existe dentro das leis da natureza, só que Jesus, com o domínio, a capacidade dele, espírito que fez o planeta, imagine a força, a capacidade que Jesus tinha para fazer isso, esse caminho. Também as pessoas aí discutem, mas aí seria para outro capítulo, outro dia, dos arcanos que eles trabalham. No próprio a Bíblia tem lá nos números, eles levam muito em conta isso. Aquele negócio de 5, qual o significado do 5, essa coisa humana e divina do 5, e do 2, essa coisa também tem qualquer dia a gente vamos discutir essa parte de números, que é muito interessante, a riqueza imensa de trabalho, porque o número é uma expressão matemática, mas é altamente espiritual por trás. A matemática é a ciência, o pano de fundo de todas as ciências, ela começa ali. Então você vai ver ali naquela multiplicação, as pessoas ficam impressionadas com aquilo, é natural. E aí, logo depois que isso acontece, as pessoas se impressionam e já pensam assim, se Jesus faz a multiplicação dos pães, nós não precisamos mais lutar na luta nossa de plantar, de colher, com a dificuldade da agricultura daquela época e o trabalho que dá, ele
produz isso tudo para nós, e com esses ensinamentos, e que está previsto que o Messias tinha que chegar, ele é o Messias, então está na hora de fazer ele se transformar em rei. É assim do pensamento daquelas pessoas, e começa a cogitar isto, eles começam a cogitar. E Jesus, naquele instante, tem os evangelistas, é muito interessante, que ele diz assim, Jesus ordena aos discípulos que passem para outra margem, imediatamente diz, passe para outra margem, ele dá a ordem, que ali no mar, ele passar para outra margem, e ele dispensa as pessoas, e vai, e sobe, vai fazer oração, como ele costumava fazer isso. Era comum, porque também você veja que esse fato não é isolado da multiplicação, porque lá quem conhece a Bíblia, vai lá nos Reis, tem lá o Eliseu, que era também um profeta era médio, que é encaminhado por Jesus, esses profetas eram médios. Tem um episódio lá que um servo diz para ele, dá os pães pequenos, que eles chamam pães de primícias, e o trigo puro ainda lá, e ele diz, dá para esses homens aí, e o servo diz para Eliseu o profeta, mas como é que eu vou fazer isso se tem mais de 100 pessoas aqui, esses pães não dá, e o profeta diz assim, dê que ainda vai sobrar, vai ser suficiente e vai sobrar, e realmente fez. Então a multiplicação não é nenhuma coisa que começa em Jesus, lá atrás já tem a multiplicação. O próprio Moisés dava no deserto, todo dia vinha comida para aquelas pessoas no deserto, eles vinham, então é um processo, mas eles ficaram impressionados com Jesus, e Jesus diz, vai para outra margem, e os discípulos vão, ficam esperando, mas Jesus sobe para a oração. Na prática é assim, quando uma pessoa começa a fazer uma coisa muito forte, coisa que a personalidade dele faz capaz de causar impacto, coisa que da individualidade dele causando esse impacto nessa personalidade, as pessoas já ficam empolgadas e convidam a pessoa para dar títulos especiais, coisas desse tipo, ou convida para ser candidato, virar político. E normalmente as pessoas até se entusiasmam com esse caminho, se entusiasmam, mas normalmente é como Jesus disse, porque se ele entra nesse caminho, o reino dele, ele veio implantar o reino dos céus aqui na terra, no coração do homem. Não é reino desse mundo. E se ele entra nessa, como outros já tinham tentado isso, ele seria morto imediatamente. O trabalho dele não seria feito, porque o César não ia aceitar esse rei, ia ser uma rebelião. E ele imediatamente dispersa e despassa para o outro lado. É como se quando alguém se entusiasma, faz alguma coisa assim, que a personalidade se empolga, alguém acha, você está muito bom, muito especial, ele começa a se achar especial, está na hora de, como Jesus diz, passa para outra margem, diz para ele, vai para o outro lado, para lembrar que não é do reino, isso é coisa transitória da personalidade. Então ele vai para o outro lado e Jesus faz o quê? Sobe para fazer oração. Então quando alguém vem elogiar demais, quer encher de coisas para a pessoa, é melhor a gente não deixar aquela empolgação tomar conta. Por isso que às vezes o médium, é perigoso elogiar o médium, porque senão ele se entusiasma e a vaidade bate. Então Chico era sempre um exemplo. Quando alguém elogiava o Chico, ele sempre cortava o elogio. Mas que livro fantástico esse, Chico, que você fez. Não é meu, é do Emmanuel, do André Luiz. Mas Chico, você já fez tanto. Eu sou muito devedor, eu tenho que fazer muito, eu sou muito devedor. Então normalmente é como se chamasse você para outra margem, não deixar a personalidade lhe dominar. E isso é comum, você precisa. E aí Jesus vai fazer oração, sobe para fazer oração, como se você buscasse lá a sua essência para apenas agradecer a possibilidade de você ter sido instrumento, não mais do que isso,
não ficar empolgado, porque está acontecendo, porque o alto está permitindo. Então ali é uma lição muito forte. E aí isso está tudo na sequência lá do Evangelho. Você vai ver, faz essa multiplicação, tem isso, e os discípulos vão de barco para outra margem. Mas esperaram Jesus, esperaram e foram. E aí diz assim, que de madrugadas eles estão, a corrente está vindo, quando eles veem Jesus andando sobre a água, mas eles não pensam que é Jesus, pensa que é um fantasma, porque a pessoa, numa imagem parecendo um homem, é um fantasma, de madrugada ali na escuridão, e aqueles pescadores sabem que fantasma não é bom sentido, é um sentido ruim, então eles ficam com medo. Tudo pescadores, homem acostumado, mas ficaram com medo e, como o Evangelho diz assim, e valentemente gritaram. Você vê um bocado de homens, tudo valentemente gritaram com medo do fantasma. E Jesus diz, não, sou eu, não temas. Ele vai, e aí o Pedro até se entusiasma e diz, se é o Senhor, então eu posso ir. Ele diz, pode. E o Pedro vai andando sobre a água. Quando chega perto, o vento bateu, ele ficou com medo e começa a afundar. E grita para Jesus salvar, e Jesus pega ele pela mão e diz, pouca fé, homem de pouca fé. E entra no barco e aquela ventania para, e os discípulos ficam impressionados, diz, realmente é o Filho de Deus, porque faz a multiplicação dos pães, vem andando sobre as águas, e fica a lição, é assim, nas noites escuras da vida, que os grandes seres espirituais passaram isso, noites escuras, tempestade mesmo, terríveis da vida, às vezes ali nessa hora, é como se você precisa confiar em Jesus, acreditar, não é ter medo, porque é como ele disse, não temas, não é para ter medo, ter confiança, vai acontecer o que precisa acontecer, não adianta ficar com medo, e na hora que bate o medo, a mão de Jesus está pronta para lhe ajudar, a gente não ter medo das tempestades, enquanto Jesus estiver no nosso barco, não tem problema, a gente está seguro, o problema é quando a gente foge do barco que Jesus está e quer guiar por nossa conta, aí é que nós vamos nos perdendo. Então ele diz que ele faz esse movimento, e passa do outro lado. Quando ele chega lá na cidade, que é a cidade que ele chega, que está lá escrito, chega Genezaré, que ele depois vai até Cafarnaum, ele aproveita ali e vai andando, porque as multidões já sabem que ele está lá e está vindo, e vai as multidões procurando ele para ajudar. E normalmente é assim que está escrito lá enquanto ele vai andando, vem multidões de pessoas sendo curado, pegando nele, achando que basta pegar nele, basta falar com ele, vai sendo curado. E ele vai fazendo isso, as pessoas vão pegando nas bordas, diz que são muitos, milhares de pessoas fazendo isto. Normalmente é assim, quer dizer, ele está chegando, vai para a casa lá do Pedro, lá de Cafarnaum, que anda um pouco, chega lá, as pessoas normalmente que já adquiriram uma compreensão espiritual, sabem que toda hora é hora de você começar a ajudar. Às vezes ajudar materialmente, moralmente, espiritualmente, fazer alguma coisa. Às vezes é acalmar alguém, é dizer alguma coisa, é fazer uma prece, mas você sempre poderá ir ajudando as pessoas. E o próprio corpo nosso precisa também ser ajudado. Às vezes a gente precisa não só ajudar os corpos dos outros, nossos também. Às vezes você precisa descansar, repousar, aprender a controlar seus pensamentos, suas emoções, as coisas, isso também faz parte da caminhada. Então ele diz que ele vai fazendo essa caminhada e chega até Cafarnaum, onde Pedro morava, e ele entra na casa, fica lá dentro da casa. E Pedro está lá fora, um bocado de gente, e diz assim que o Evangelho vai contando na sequência, e diz que aí chega o cobrador de imposto, e diz para Pedro, e o seu chefe não vai pagar o imposto das 2 dracmas que cobra lá o tributo do templo, não vai pagar? E o Pedro disse, vai. Porque naquele tempo se cobrava o imposto, só não pagava os escravos, os menores, as mulheres
e os sacerdotes, as pessoas. Mas Jesus, como já estava sendo conhecido como Messias, ele perguntou se ia pagar, e o Pedro disse: vai. Está lá, essa passagem é pouco falada no Evangelho, mas está lá essa passagem. Quando Pedro entra na casa, Jesus lá dentro é como se tivesse acompanhado tudo lá fora, e diz para Pedro: Pedro, é lícito pagar o tributo a quem é da terra ou só estrangeiro? Pedro diz: é só estrangeiro. O Jesus diz: então não havia necessidade de pagar, mas não vamos provocar escândalo. Ele diz: não é para provocar escândalo. Aí ele disse para Pedro, essa lição é muito interessante, que ele fala assim: Pedro, pegue o anzol, está assim escrito mesmo, pega o anzol, vá até o mar e joga o anzol. O primeiro peixe que você pegar vai ter 2 cister, que assim que era, porque cobrava para cada um 2 dracmas, mas o cister era uma moeda mais cara, valia mais. Ele disse: você joga o anzol, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca e tire um cister, uma moeda lá. E você dá para eles, que é o meu imposto e o seu. Ele dá. E dá. E aí você fica assim abismado e diz... De novo as pessoas dizem milagre. A gente sabe que não houve milagre. Talvez a gente não tenha ainda uma explicação exata para dar isso, mas perfeitamente pode ter feito uma materialização da moeda? Pode. Pode os espíritos ter colocado a moeda da boca pode perfeitamente fazer isso. Fazer Jesus, com o poder dele, se médio aqui de efeito físico, faz isso. O Chico jogava flores em cima das pessoas, cheiro, é comum isso, tem muito Peixotinho aqui fazia isso. Mirabelo fazia isso aqui em São Vicente, esse tipo de coisas. Quanto mais Jesus, a capacidade de domínio que ele tinha sobre o planeta todo. Então faz essa passagem muito interessante, jogar o anzol e tirar o primeiro peixe, tira isso e dá. E é como se serve as lições sempre de Jesus, tudo tem uma lição muito grande por trás. Quer dizer, por que causar escândalo com os reis? Não. É melhor pagar o tributo? Porque a sociedade também precisa de imposto. Lógico, tem alguns casos que estão exagerando, mas a gente entende que tem que pagar, porque faz parte. E pensar que Jesus não olha isso, claro que olha, porque as pessoas às vezes pensam que Jesus só olha o religioso, as pessoas que vão nessa direção. Não, um grande empresário também é protegido por Jesus. Os grandes comerciantes, os grandes industriais, os grandes produtores de alimentos, porque essas pessoas também leva o progresso material, e o progresso material é importante na marcha evolutiva do homem. O homem, como é que dentro do espírito vem aqui, chega aqui, não existia escolas, universidades, hospitais bons, lugares para morar, essas faz parte desse processo evolutivo. Então também não está contra o imposto, como ele disse tantas vezes lá: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que precisamos é separar e não ficar escravo das coisas só mundanas. Mas essas lições aí de Jesus é muito, muito rica, cada detalhe desse que você vai olhando, quer dizer, vai fazendo a multiplicação dos pães e como se nós soubéssemos, Jesus continua fazendo a multiplicação. Só que ele, na época, ele fez e tinha os discípulos para fazer a distribuição. Agora, ele precisa das nossas mãos para fazer a distribuição. Então, ele está pronto a multiplicar, mas nós temos que agir, que entrar em ação. Não é que ele não vai, precisa entrar em ação. Então, não é que ele não vai fazer as curas, ele vai fazer, mas precisa a gente ir na direção dele de querer fazer isto, precisa entender isso. E aí nós vamos entendendo esse entendimento lá de Jesus, porque no grau de entendimento nosso, cada evangelista daquele escreveram as coisas que estão lá, e que o entendimento vai de acordo com o grau de evolução de cada um. Tem pessoas que só sabem olhar na letra, o pé da letra, a interpretação dele.
Mas tem outros que, além do pé da letra, já é capaz de olhar a simbologia daquilo, o significado daquilo. Outros já é capaz de olhar já numa visão maior, uma visão mística, uma visão espiritual. Vai mudando a proporção que vamos evoluindo, nós vamos vendo detalhes mais sobre isso. Jesus é o grande mestre da humanidade. Ele deixou esses ensinamentos para as nossas reflexões. A proporção que formos evoluindo, nós vamos entendendo mais. Por isso que as pessoas olham Jesus e ficam empolgadas só com o que viu ou leu ali, mas na realidade Jesus era ação. Ele está convidando cada um de nós para ir para a ação. Quando ele diz, ó, eu estava nu, estava preso, estava doente, toda vez que fizer com um desses pequeninos, a mim que está fazendo, ele está chamando cada um de nós para ir para a ação. Então, se tu vem aqui no Centro Espírita, vem aqui tomar passe, refletir sobre isso, ler, mas nós vamos sempre, mais cedo ou mais tarde, ter que dizer para nós mesmos, o que é que eu estou fazendo com esse conhecimento? Eu estou pondo em prática esse conhecimento? Porque esse conhecimento é para a melhora individual de cada um de nós. É melhora individual. E essa melhora é de dentro para fora. E é silenciosa em cada um de nós. Não adianta a gente pensar, não é jogar para a plateia não tem sentido nenhum dentro de nós. Esse conhecimento está fazendo com que eu me policie mais para consertar as minhas más tendências, os meus defeitos. Onde é que eu vou? Estou treinando mais ter paciência, já que eu tenho pouca paciência. Eu estou treinando mais humildade, já que eu sou ainda muito orgulhoso. Eu estou tentando mais ser uma pessoa simples, mas simples espiritualmente. Eu estou melhorando, estou procurando me esforçar para ficar uma pessoa bondosa, de dentro para fora. Esse é o caminho. Se estou, como é que eu estou agindo em minha casa, com meus familiares? Às vezes eu sou bondoso lá fora e não sou em casa, com meus familiares, isso não está certo. Então, às vezes, são coisas que nós é que vamos ter que ir falando para nós mesmos, não é para ninguém, não é com moralismo, porque Jesus, ele convida para a ação. E o Espiritismo, ele vem relembrar Jesus e vem deixar muito claro para nós. Põe a tua ação e firmeza aí, põe a tua ação, firma o teu conhecimento, que você já sabe bastante, porque é como o Emmanuel fala, quem tem 8 dias de evangelho já tem muito para dar. E todos nós aqui temos mais de 8 dias de evangelho, já temos muito para dar. E às vezes a pessoa diz, mas quem sou eu? Não, é você mesmo, de onde você está. É assim que começa. Não fica esperando o tempo melhorar. Onde você estiver, é onde você já pode começar a agir. Então o Espiritismo vem e diz, nós somos convidados a ser trabalhadores do Cristo. Ele agora não tem os discípulos dele aqui, apesar disso que o Emmanuel fala que sempre, todo século, sempre tem um discípulo de Jesus encarnado aqui, um dos apóstolos dele encarnado. Quem está aí, a gente nem sabe quem é o que está agora, mas ele precisa das nossas mãos, porque ele vai implantar o reino de Deus aqui na terra, implantar no coração de nós. E esse reino tem que se estender no planeta inteiro, e vai se estendendo com as condutas nossas. A gente vê ainda como está difícil, um planeta cheio de guerra, cheio de drogas, de violência, de tudo, mas nós somos convidados a ser essa minoria que faz a diferença, essa minoria que usa a força do Evangelho, da oração, da prática, e convidando cada um de nós para fazer essa grande mudança que Jesus deixou. Então, esses ensinamentos aí de Jesus sempre é riquíssimo, todos os ensinamentos dele é riquíssimo, e Jesus precisa das nossas mãos, das nossas falas, do nosso gesto, e assim que vamos fazendo. Às vezes é coisinha simples, mas é do simples que nós vamos fazer, porque quem vai fazer grande trabalho são os missionários. Nós não somos missionários, nós somos uma pessoa comum. Então vamos fazendo o que a vida dá. A vida deu aquele menino ali junto, deu aquele parente atrapalhado, tem paciência, deu o outro precisa de uma xícara de leite, o outro precisa às vezes de uma prece, às vezes você não
pode fazer nada a não ser fazer uma oração pedindo para aquela pessoa. Mas como está tendo um chefe brigando, guerra, por exemplo, lá no Israel, na Rússia, o que é que nós podemos fazer com o chefe daquilo? A não ser fazer uma prece, pedir a Deus que dê discernimento às pessoas daquela para não causar tanta dor e tanto sofrimento, mas que Jesus está no comando, está sabendo tudo e nada está à toa e nós devemos aproveitar a oportunidade que a vida está nos dando. Não é? Ó, já falei demais, vamos então encerrar essa parte. Que Deus guarde vocês, uma boa paz, boa sorte, e vocês levem a paz de Jesus com vocês para onde vocês forem.